Eu vou dar um tempinho aí pra vocês aplacarem um pouco a emoção de me ver novamente. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Depois de um longo, talvez não tão longo assim, talvez você merecesse um pouco mais de afastamento, um hiato. Por que motivo? Por qual razão? Trabalho, né? Eu tive que fingir com um pouco mais de afinco que eu trabalhava, então sim, pode até parecer um pouco surpreendente esse lance do trabalho, né? Vocês podem achar que eu ganho dinheiro fazendo esses vídeos engraçadinhos de gosto duvidoso, tô rico, mas não, eu trabalho para manter esse vício aqui. De vez em quando alguns autores me mandam um livro de graça, eu agradeço, porque não é fácil. Enfim, eu não ganho a vida com vídeos do YouTube, só pra vocês saberem. Mas eu voltei como um morto-vivo preguiçoso, bem depois do terceiro dia, porque eu sou desses. Mas voltei como uma bola de demolição, tipo Miley Cyrus. Um beijo pra Miley Cyrus, Wrecking Ball, tá? Eu não sei a letra, mas é aquela que tem uma bola de demolição. Então, é aquela. E hoje eu vim falar de uma velha conhecida, assim, não uma conhecida velha. Parem bem, deixa eu começar de novo. Não me comprometam. Eu falei uma velha conhecida. Eu não faço esse tipo de piada. Talvez. Hoje não. Eu já tava até com saudade de dizer isso. Solta a vinheta. Durante esses 2 meses que eu fiquei afastado, né, que eu chamo de período sabático, eu recebi 2 livros. E você sabe que o homem é um ser essencialmente canalha, né? E eu recebi 2 livros de 2 mulheres, de 2 grandes mulheres. O que eu pensei? Vou colocar elas para brigarem uma com a outra. Para elas batalharem, sabe? Um livro contra o outro, assim, eu ficar analisando. Sim, porque o macho escroto, ele tem que colocar 2 mulheres pra brigar, ainda que elas não queiram brigar, né? Jogar uns sabonetes na banheira, né? Mas antes que eu me tornasse uma espécie de Gugu Liberato aí da literatura do YouTube, um pequeno lapso de lucidez me trouxe de volta, meu senso crítico falou um pouco mais alto, falou, não, né, você não vai fazer isso. Não seja um cafajeste. Ele falou aqui assim do meu lado. Eu não sou um caso completamente perdido, vocês sabem disso. E foram esses 2 livros aqui. Caso vocês tenham ficado curiosos, essa minha batalha dá empate. Mas vejam só, eu ia fazer um vídeo dos 2 juntos, mas ia ficar muito grande esse vídeo, então eu preferi fazer um de cada, porque eu acho que merece. Depois dessa calhordice toda minha aqui, eu acho que cada livro desse merece uma resenha própria. Então o primeiro livro será Iceberg, da Fernanda Calef Barbeta. Olha que espetáculo de capa, lindíssima, olha aqui, dá pra ver. Eu faço isso, mas eu vou botar aqui ele em high definition. Não é uma definição melhor do que essa aqui que vocês estão vendo. E vejam só, seria muito cômico se não fosse absolutamente trágico que esse projeto desses 2 livros aí, na verdade é justamente o mulherio das letras, um movimento literário de resistência, ou melhor, um movimento literário revolucionário. Afinal, escrever no Brasil não é fácil, escrever no Brasil sendo mulher é mais difícil ainda, e escrever no Brasil sendo mulher nesse período de trevas que nós vivemos com esse governo absolutamente nefasto, cara, é uma jornada do herói. É muito complicado, mas ainda assim elas conseguiram, esse projeto é muito bacana. Lançar um projeto desse, só com mulheres, no período atroz em que nós vivemos, é uma verdadeira aprovação. Então, mulherio, parabéns. Falei sério agora, porque pô, me comprometi muito no começo do vídeo, aí eu tô tendo que chegar no final, que eu saia pelo menos menos calhorda, um pouquinho mais simpático, assim, enfim, eu vou tentar. Eu não sou um estudioso, mas me parece que o microconto é um gênero próprio do nosso tempo. Nossa era pede rapidez, pede concisão, é tudo muito ágil, tudo muito... É difícil, porque nós temos que concorrer com outras coisas que aparentemente são mais legais do que ler. Eu não acho, mas muita gente acha. Então, portanto, me parece que esse estilo seja o que mais faz frente hoje em dia a essas outras atratividades aí do foto, computador, televisão, dancinha do TikTok, que é um barato. Eu tô lá no TikTok, amigos. E o que faz o microconto? Ele pula para os finalmente. Incidente, incitante, pum, e arremate. Com reviravolta, com plot twist, às vezes sim, às vezes não, mas tudo muito rápido. Agora, o microconto, ele exige uma sagacidade muito grande do autor, até mesmo um certo raciocínio lógico, e talvez seja o gênero narrativo que mais precise do apoio do receptor, do leitor.
há de se ter um despreendimento muito grande ali e falar assim, cara, eu confio nesse cara que tá lendo, ele vai entender. Mas também não é largar o cara no meio do deserto vendado e falar assim, se vira aí, companheiro, tipo, tá tudo aí na tua mão. Não, calma aí, também não é assim. Esse negócio de final aberto, muito aberto. Todo final é um pouco fechado, pelo menos na cabeça de quem escreve. Tudo bem, você pode ter uma, duas opções assim, mas tá fechado, é aquilo. Inclusive o leitor ele pode trazer novas opções, mas quando você escreve, você não pode deixar também o negócio absolutamente aberto, né? Folha em branco, é o que eu penso. E assim, aqui eu vou até um pouco mais longe, por favor, não me xinguem, mas eu acho que o microconto é essencialmente uma peça de humor. Calma. Ele pode ser trágico, ele pode ser melancólico, cruel, brutal, mas a estrutura dele é uma estrutura própria da comédia. Não por outra razão, ele abusa dos trocadilhos, dos duplos sentidos, dos equívocos, dos diálogos improváveis, das críticas aos costumes, né, do engano, da farsa, de tudo isso. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque agora a gente vai entrar no livro da Fernanda Calef Barbieta, o Iceberg, que tem muito disso. Por exemplo, olha esse conto aqui e veja se não tem isso, do engano, da autora te pegar na mão, te levar por um caminho e tananana, de repente, protegida. Ela estava com a calcinha arriada até os joelhos quando disse que daquele jeito, sem proteção, não faria. Então, a mãe forrou o assento com papel higiênico. Pô, te levou por um lado e te mostrou outro. Isso é um engano. É isso que eu chamo do microconto estelionatário. Pô, ele te enganou desde o começo, mas no final ele revelou uma coisa que não era. Ele constrói uma imagem na sua cabeça pra logo depois de te fazer. Cara, a literatura é uma coisa fantástica, né? Vamos combinar, tipo. O cinema não consegue fazer isso. Veja também, por exemplo, o conto chamado Ocioso. Era um martírio acordar e vê-lo ao seu lado na cama. Mas ainda sentia-se incapaz de guardar o travesseiro ocioso dentro do armário. Sentiu esse? Esse é muito mais melancólico, muito mais triste, mas ele faz a mesma coisa. Ele te engana. Você acha que ela não está falando do travesseiro ali ocioso. Por quê? Aí são várias interpretações que você pode dar. Mas percebeu que tem mesmo sendo trágico esse conto, ele tem um punch, ele tem um tuf, você esperou o negócio, ele tuf. Não, né? Enfim, eu acho que eu já tô mudando um pouco a minha teoria lá da comédia. Há também o microconto que bebe da fonte do surreal, do inusitado, da perspectiva pouco ortodoxa. Por exemplo, vou falar um aqui. A pedra e o homem. A pedra no meio do caminho também ficou incomodada quando o homem parou e ficou olhando para ela. Viu que bacana a perspectiva da pedra ao invés do homem, confrontando esse nosso egocentrismo, essa coisa bem humana, a gente é o centro do universo. O obstáculo ali no caminho, a pedra, só tem 2 milhões de anos, sacou? E é a pedra que tá no meio do caminho, não é a gente que tá atravessando ali, tá ligado? Ela tá ali há muito mais tempo. Aliás, sobre as perspectivas das coisas, eu recomendo um livro incrível que eu li agora há pouco tempo, que é As Fantasias Eletivas, do Carlos Henrique Schroeder. Em especial destaque para um capítulo que fala sobre a solidão das coisas. Ele bota umas fotos e ele vai falando da solidão das coisas. Cara, é muito bom. Outro traço que eu admiro muito no microconto, que a Fernanda faz isso muito bem, é a crítica. Aquela crítica atilada, certeira, mas não tão óbvia. Na verdade, um olhar mais crítico de forma indireta, assim, você entende, obviamente, mas ele não é um negócio assim, então pare com isso. Ele constrói uma imagem ali. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Desflorestamento. Substituíram todas as árvores da praça por bancos e os passarinhos aprenderam a cruzar as pernas. Porra, olha aqui. Os passarinhos aprenderam a cruzar as pernas porque não tinha mais árvore para eles ficarem, só tinham bancos. Eles vão simplesmente sumir? Em tese sim, né? Na prática a gente sabe, não sei, nem foi mal, gente, de vez em quando eu divago um pouco. E a Fernanda, além disso tudo, ela também vai muito bem numa vertente que eu adoro, que é uma coisa do absurdismo, do nonsense. Ela faz isso muito bem. Vejam esse conto que eu esqueci o nome, mas eu me lembro dele como é que é. Presta atenção. Precisava de uma arejada no casamento. Estendeu o marido ao sol do meio-dia. Ela pegou o marido e botou na corda ao sol do meio-dia. E pode ser um negócio meio Hannibal Lecter também, um negócio meio psicopata. Eu não vou falar todos os contos aqui não, eu vou ler um por um, porque, pelo amor de Deus, não tem nem fita. Fita, não tem nem memória no meu cartão aí do celular. É cartão ainda? Não sei. Eu, quando era mais novo, eu também aprontava aí nos microcontos. Há uns 10 anos que eu comecei a participar desses desafios. Eu pude perceber também que o título
é uma parte muito importante do microconto. Você tem que se aproveitar bem dele. Ele pode ser uma dica na trama, pode ser a própria chave para você resolver o conto, ou até mesmo a conclusão. Ele pode ser exatamente a palavra que fecha o conto, né? Que conclui toda aquela construção ali. Percebam que a autora ela trabalha muito bem isso em Bisbilhoteiros. Quando tem briga de marido e mulher na pensão, não sobra uma colher na gaveta da cozinha. Bisbilhoteiros. Porque ela usa daquela máxima de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou seja, os caras estavam bisbilhotando, eles queriam ver a briga, então eles tiraram todas as colheres para não correr o risco de alguém meter a colher no meio. Ou, em outra análise, você pode imaginar todos eles no sofá com um pote de sorvete ou de doce de leite, assistindo. Então eles roubaram a colher, não para não meter, mas para... Sabe aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca? Vejam então, ela te apresenta a consequência e você forma a imagem com base no próprio título. Genial, não? E há, obviamente, o aproveitamento também do duplo sentido, como o microconto chamado Lavanderia. O dinheiro que chegou em suas mãos era tão sujo que precisava ser lavado. Mais tarde, lavaria as mãos também. Negócio meio Pilatos, né? Pilatos que inventou o CrossFit, né? O Pilates, né? Que não é ficar lavando a mão. Primeira vez que falaram de Pilates, eu realmente achei que era uma aula onde as pessoas ficavam lavando a mão, assim, em determinado... Esse livro da Fernanda, ele é muito bom. Putz, cara, eu gosto de quase tudo, pra mostrar que isso aqui não é uma resenha paga, porque as pessoas ficam falando às vezes, você fica puxando o saco. Não é. É que eu tenho uma audiência qualificada. As pessoas que me mandam livro, elas realmente são boas escritoras. Eu posso fazer o quê? Eu vou ficar inventando aqui coisas pra falar mal do livro? Não vou fazer isso, entendeu? Vê se a Andressa Urach aí, pô, o cara que escreveu lá A Cabana, porra, manda coisa aqui. Não manda, entendeu? Mas, por exemplo, tem um aqui nesse livro que não é do nível Barbeta de qualidade. Nível Calef Barbeta de qualidade. Existe uma escala Calef Barbeta, talvez vocês ainda não saibam, procurem aí no Google, só jogar lá. Escala Calef Barbeta de qualidade. E tem um aqui que não está no Calef Barbeta de qualidade. Eu vou falar pra vocês e vocês vão ver por que não está. Escreveu versos tão livres que eles voaram. Pô, não tá no nível. Vamos combinar. Pô, isso aí é frasezinha de caminhão do Orkut. Poeminha de quem tá começando. Eu acho que ela botou aqui porque ela precisava cumprir a cota lá de páginas, a gente sabe disso, tem muito de... O outro livro dela, que aliás tem a resenha aqui nesse canal também, eu falei que era o 29 textos para descontrair, 29 textos para descontrair e os 29 podia ter caído ali para uns 27, 26 que ficariam ótimos, mas a gente sabe, né, os editores não valem nada. Eu nem sei quem é a editora. A gente sabe que o mercado literário exige às vezes que a gente faça certos sacrifícios. Eu acho que ela empurrou isso aqui, não tá no nível, não tá no Calef Barbeta de qualidade. Fazer o quê? Eu sou um cara sincero, eu preciso falar, falei. Desculpa, Fernanda. E não é uma questão de ser simples, de ser singela. Ele não é bom porque ele foi singelo, não. Você pode pegar uma coisa muito simples e dar uma roupagem nele e transformar numa coisa surpreendente. Teimosos, por exemplo, tem uma ideia aparentemente simples, uma construção assim leve, mas que o resultado é absolutamente divertido. Vejam se não. Ele dizia que era teimosia minha. Eu dizia que não era. Ele dizia que era. Eu dizia que não era. Ele dizia que era. Eu dizia que não era. Teimosos. Agora, negócio simples, mas porra, é muito bacana. E voltando àquilo que eu estava falando do humor, mesmo naqueles que são mais trágicos, que são mais pesados, você talvez dê um sorriso assim, porque você entendeu, não porque é engraçada a situação, mas porque você pegou a sacada do autor, sabe? Você pegou a dica que ele quis te dar, então você dá aquele, sabe, aquele leve, assim, no cantinho, um bigode que faz assim, porque você entendeu o que o autor queria dizer. Tem muito disso no microconto, e um desses microcontos que ela faz isso é o biscoito. O barro já estava no prato das crianças antes do desmoronamento. Entendeu? Tem a crítica e uma cumplicidade logo entre o escritor, né, o autor e o leitor, assim, pô, eu entendi o que você quis dizer. Eles já não tinham comida, né? Antes da tragédia, antes de todo o desmoronamento, já não tinham comida. O biscoito deles era o biscoito de barro. Então, Iceberg, da Fernanda Calef Barbeta, são 100 e poucos contos, 107, 110, eu não sei porque...
Eu não parei pra contar, eu sou desse, eu sou absoluto. Eu não venho preparado, entendeu? Pra esse tipo de coisa, eu vou falando. Enfim, é sensacional, são ótimos contos. Eu fiz aqui um pequeno apanhado, eu não quis dar spoiler, né, do livro, então eu trouxe, assim, alguns que chamaram a atenção e que me serviram para esses exemplos aí que eu gostaria de dar, para mostrar que o Fernanda ela tem um leque surpreendente em suas mangas, então ela traz, assim, toda a sorte de elementos desse gênero e ela trabalha com todos com perfeição. Vocês claro o valor de compensação financeira? Não é verdade. Ela só me dá muita alegria de mandar esse livro. Eu não estava esperando, eu recebi inclusive o dela e o que verá na semana que vem. Ou na semana que vem, não sei, no próximo vídeo, que é como é que eu vou fazer assim? Eu vou buscar. Esse aqui, da Gisele Fiorini Bon, que é o Jogo da Impaciência. Tem muita coisa pra falar dele, eu já li também, óbvio que eu li. Eu li os dois, assim, cara, são livros pra você ler, assim, numa tarde. Eu li numa tarde, minhas tardes e minhas noites estão absolutamente livres. A pandemia pra mim ainda não acabou. Vocês sabem, eu gostei de ficar recluso. Gisele, que já esteve aqui por 2 vezes, já esteve aqui com Pele Velha e com a coleção incrível Ale Guts. Aliás, eu só fiz dos 2 primeiros livros, talvez um dia eu faça dos 2. Eu já li os 2 últimos, mas pra não ficar um negócio... As pessoas estão falando mal, assim, estão falando que eu só falo bem dos meus amigos, enfim. Eu conheci esse pessoal na internet, hein, tá? Não conheço ninguém pessoalmente, não. Não que sejam menos amigos por causa disso, mas pra que não haja uma percepção de vocês aí que há uma relação promíscua entre esse que vos fala e quem me manda os livros. Não existe essa. Enfim, eu acho que eu já falei demais. Eu não sei se eu voltei no grande estilo. Eu tô um pouco enferrujado ainda. O trabalho faz isso com a pessoa. O fingir que trabalha faz isso com a pessoa. Eu voltei... Você vê que eu tô até desafinado, eu não era desafinado assim. Deve ser sequela da Covid, eu não sei. Eu nem tive Covid, enfim. Eu tomei as doses, hein? Eu tomei as 3, vou tomar a 4ª logo, porque eu sou um garoto ainda e o meu país não tá dando ainda a 4ª para garotos como eu. Aproveitem, eu vou voltar falando que se inscreve, não vou falar. Se você quiser, ok, se não quiser... tudo bem também, mas escutem o Esculachos Cacofônicos, que também estava um pouquinho parado e voltou agora, sensacional, entrou um novo integrante que eu acho que vocês vão gostar, acho não, eu tenho certeza que vocês vão gostar, passem lá, tá? Grande abraço, é isso.